16 governadores. O que mais imperou entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus, bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que pode ser o desemprego pode ser combatido. Então, partindo dessa premissa, foram 2 reuniões excepcionais, onde anunciamos resposta às cartas dos governadores e de associações representativas dos prefeitos. Decidimos então que, para a transferência para a saúde, o governo destina 8 bilhões de reais, como recomposição para Fundo de Participação de Estado e Fundo de Participação de Município, 16 bilhões de reais. Assistência Social, também saúde, 2 bilhões de reais. Suspensão da dívida dos estados, 12 bilhões. Renegociação com bancos, 7 bilhões. E operação de crédito, 40 bilhões. Perfazendo um total de aproximadamente 85 bilhões de reais. Os seus governadores se mostraram bastante satisfeitos. Obviamente, apelamos que as nossas propostas, que ora estão em tramitação na Câmara, tivessem um olhar muito especial por parte deles, porque todos nós devemos, ao final dessa batalha, sairmos fortalecidos e com a satisfação do dever cumprido. Assim sendo, encerramos a reunião e, de forma muito cordial, nos despedimos e, obviamente, amanhã, a reunião com os demais governadores da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul acontecerão. Então, estou muito feliz, cumprimento não só os governadores, bem como meu vice-presidente da República, os senhores ministros e secretários, que foram pessoas que realmente, com muita galhardia, com muita competência, souberam dar uma resposta aos seus governadores que, de forma muito justa, haviam pleiteado junto a nós. Então, muito obrigado a todos e passo a palavra agora à disposição dos senhores jornalistas, dos nossos ministros e secretários, para que possa ser sabatinado, questionado por vocês. Muito obrigado. Senhores, uma boa tarde. Os senhores já sabem que semana passada foi instalado aqui o Comitê de Crise. Eu queria deixar isso aí bem claro. Esse Comitê de Monitoramento da Crise, ele coordena os ministérios e os órgãos federais envolvidos. Hoje, por determinação do presidente, na Sala Suprema e no Salão Leste, nós instalamos o Comitê de Operações, que vai operacionalizar todas as ações e agilizar as ações adotadas pelo governo federal. Esse comitê terá também um contato direto com os governos de estado e com os municípios, com as doações, tudo isso será operacionado lá embaixo, focando basicamente isso que eu já abordei, a logística, a agilidade dos processos e demais ações que forem necessárias. Então, o comitê trabalhará 24/7 e deverá estar operacional, amanhã. Né? Amanhã ele deverá estar operacional. E a imprensa depois será convidada a visitar a este comitê, coordenado pelo pessoal da comunicação da Presidência da República. Muito obrigado. Está vendo como todo mundo é essencial em saúde nesses momentos? Às vezes um pequeno gesto como limpar esse microfone que ele fez se torna o gesto mais essencial de uma reunião como essa. Então, quando a gente tem situações de saúde em que as pessoas perguntam o que é essencial, dependendo do momento, tudo é essencial.
Essas paralisações eu tenho dito, calma, planejemos. Há lugares que pararam tanto que não tinham mecânicos para consertar a manutenção do funcionamento de determinadas máquinas hospitalares, idas de insumo, necessidades prementes que temos no dia a dia de unidades de saúde, de unidades de manutenção de água, de esgoto, e é um contexto enorme. A vida não se resume a uma doença, a um vírus. O sistema de saúde continua funcionando, as pessoas continuam tendo apendicite, continuam tendo problemas cardíacos, continuam precisando dar acesso a essas doenças crônicas para poderem manter os seus equilíbrios dos seus organismos. Nós temos conversado com os secretários, temos conversado com todos, é importante essa conscientização nacional e nós vamos gradativamente medindo o impacto dessas ações. Nós precisamos ter muita inteligência, muito equilíbrio, muito bom senso, para que possamos atravessar isso com menos estresse, com menos capacidade de intervir no dia a dia das pessoas. Nós estamos estudando, estamos vendo, a cada hora a gente tem mais informação sobre o comportamento do vírus no mundo ocidental, no mundo de hemisfério sul. Nós estamos monitorando muito de perto São Paulo, que é a nossa maior cidade, que tem o maior número de casos, que está agora testando qual é o tempo de permanência, qual é o efeito do medicamento, que é incipiente. O Ministério da Saúde hoje já começa a padronizar, porque enquanto pesquisa é uma coisa, mas o uso começa a ser mais comum, então se é mais comum a gente tem que ter, é uma perspectiva sim. Começam a surgir trabalhos de outras visões, começam a surgir agora as visões dos legistas, alguma coisa sobre outras abordagens. A ciência vai seguindo o seu passo, vai seguindo o seu ritmo. O SUS já começa a alargar o seu sistema de saúde. O nosso esforço de produção de equipamentos de proteção individual e de ventiladores vai crescendo. A gente já consegue hoje falar em 300, 400 respiradores por semana, só na produção nossa interna para o SUS. Então já estamos aumentando isso para 3.000, 4.000 por mês, o que dá fôlego para a gente acompanhar com autossuficiência. Já surgem outras alternativas de soluções que foram testadas na Itália, de um respirador você fazer a duplagem da saída e um respirador atender 2, que é possível com filtros, tem o pessoal cuidando disso. Enfim, as soluções vão aparecendo, nós vamos medindo, vamos sabendo melhor o comportamento, respeitamos as medidas que foram tomadas, mas vamos interpretando junto com todos, porque em saúde a primeira qualidade de um cirurgião é ser calmo, frio, gelado, olhar, analisar para tomar as melhores medidas. Não adianta ser mais agressivo do que a condição que trouxe o paciente até nós. Isso foi dito por Hipócrates, que era o pai da medicina. Nós vamos seguindo, vamos vendo. Eu não tenho os números hoje, daqui a pouco vou lá no Ministério da Saúde para saber o boletim epidemiológico. Aqui foi um diálogo com governadores de estado, da região Nordeste, da região Norte, quase toda a pauta em cima de insumos, chegada de insumos, que começam agora, a gente começa a abastecer, nada fora do nosso planejado. Sabíamos que chegaríamos 30 dias após o primeiro caso, teríamos a pressão, sabíamos que o mundo estava procurando comprar os EPIs, compramos o que deu, estamos fazendo o nosso estoque regulador, devemos padronizar soluções nossas, brasileiras, para enfrentamento da crise. Temos criatividade, temos indústria, temos soluções, temos parcerias, temos iniciativa privada forte, temos universidades boas, temos cientistas bons, temos uma força de trabalho aguerrida, temos uma força de trabalho muito jovem, diferente de outros países europeus, que tem a faixa etária mais idosa do mundo.
de trabalhador de saúde. Então, nós temos muitos pontos que nos são muito desafiadores, mas temos também muitas qualidades. Acho que o diálogo hoje com os governadores foi muito bom. Eu, na sequência, vou ter reunião com os secretários estaduais de saúde. Eles já vão conseguindo agora me informar melhor. A campanha de vacinação da influenza do Brasil pode ser um grande diferencial, porque nós vamos conseguir reduzir mais esse ano os casos de internação por H1N1, por influenza A, por influenza B. A adesão, segundo informações, está muito boa. Estamos conseguindo vacinar com ordem os nossos idosos, depois vamos para a segunda categoria, terceira, quarta, até concluirmos, e vamos lutar uma boa luta. Acho que o presidente hoje, Bolsonaro, literalmente acalmou toda aquela região, alinhou todos nós, colocamos uma visão muito clara dos próximos acontecimentos, lidera a condução desse processo. Todos nós, ministros, estamos muito à vontade de trocarmos as nossas impressões e termos um olhar não só de saúde, um olhar, um caleidoscópio de olhares, porque todos precisamos estar envolvidos. Hoje estava conversando sobre kits, o ministro Tarcísio já vai pegar uma parte da logística, da infraestrutura, como trazer, como aterrissar, como chegar rápido nos estados. O ministro Onyx, que vai, na sequência, colocar lá no Ministério da Cidadania, organizando toda uma parte de reforço proteico. O ministro Fernando ajudando extremamente na questão das fronteiras. Diálogo constante com o pessoal da economia. Nós estamos indo bem. O clima organizacional nosso interno é bom. Acho que todo mundo está sabendo muito bem o movimento e nós vamos dar os movimentos juntos e a sociedade vai estar sempre muito bem informada e com transparência nos atos, que é o que pediu o presidente. Acho que é isso. Deixo aí ao ministro Onyx a sequência das colocações. Bom, boa tarde a todos. É importante que a gente possa trazer pelo Ministério da Cidadania a nossa contribuição no que diz respeito principalmente àquela fase etária que tem maior risco, que são os idosos. Então nós estamos trabalhando hoje com o anúncio desses 2 bilhões que virão para o Ministério da Cidadania para o atendimento da assistência social. Nós já pagamos no dia de hoje 100 milhões de reais, que é o que está pactuado pelo CONSUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, de tal forma que até o final da semana a economia deve transferir mais recursos, nós devemos pagar uma segunda parcela de mais 100 milhões, perfazendo em torno de 195 milhões por mês, que é o que está pactuado com o sistema no Brasil todo. É muito importante que os CRAS, que são os Centros de Atendimento da Assistência Social, não fechem. É importante dizer isso. Os homens e mulheres que trabalham na assistência social, eles são os soldados importantíssimos da prevenção nessa guerra contra o Covid-19. É fundamental que a gente possa levar orientação. Como disse o ministro Mandetta, nós estamos trabalhando num reforço nutricional e proteico para os idosos, que nós vamos anunciar brevemente. Nós estamos concluindo esse planejamento. Da mesma maneira, os municípios devem manter o sistema de assistência social em alerta permanente, visitando e orientando principalmente os asilos. É muito importante as instituições de longa permanência, onde nós temos no Brasil em torno de 1.793 dessas instituições, aonde estão lá os nossos idosos, quer eles estejam no BPC ou em outros programas de sustentação. Da mesma maneira, no Bolsa Família, nós temos a afirmação de que neste mês nós devemos inserir 1.220.000 novas famílias. Com isso, no mês de abril, nós teremos no Bolsa Família um número que nunca existiu, de 14,3 milhões de famílias no programa. O programa Bolsa Família é aquele que permite
rapidamente colocar condição de melhor enfrentamento, principalmente para os mais vulneráveis. E fica aqui uma última palavra em relação à assistência social nos municípios brasileiros e particularmente nas grandes cidades, nas cidades de mais de 500 mil habitantes no Brasil, a preocupação também com a população de rua, que precisa ser assistida. No momento em que as cidades foram travadas, aonde nós temos a questão da não atividade econômica nas cidades, o que ocorre? A essa população que é muito vulnerável, precisa ter um atendimento. E uma palavra importante no sentido de que todas as famílias, o voluntariado brasileiro, nós temos que ter um olhar agora muito especial. O Brasil tem uma média etária mais baixa que os países europeus, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos e muitos idosos no Brasil. Se nós somarmos o BPC com o Bolsa Família, nós temos nestes programas 3 milhões de idosos que precisam da nossa assistência. As famílias têm que fazer rodízio, os filhos têm que, ou netos, ou os afilhados, devem assistir os seus idosos das suas famílias em sistema de rodízio, para que eles permaneçam em casa. Eles não podem se expor, é muito importante isso. Isso é também importante para os mais vulneráveis, aqueles que não têm família, aqueles que estão em asilos, que os sistemas de voluntariado se apresentem nesse momento nos municípios, em concatenação com o sistema de assistência social, para poder levar alimentos, material de higiene para essas pessoas. Nós temos que ter clareza de que nós precisamos, ao proteger os nossos idosos, ao mantê-los sem circulação, a gente possa dar a eles a condição de não se contaminar. Com isso não sobrecarregamos o sistema de saúde e, o que é mais importante, vamos lenta e gradualmente liberando os mais jovens para que a atividade econômica possa ser retomada no Brasil, porque é importante sim combater o coronavírus e fazer com que o Brasil, talvez nesse processo de organização e liderança que o presidente Bolsonaro está fazendo para o enfrentamento do coronavírus, talvez o Brasil possa surpreender, e se Deus quiser, e Deus há de querer, vai surpreender a todos, com o Brasil sendo o país ocidental que melhor se preparou, que melhor se organizou, que melhor atendeu a sua população idosa, que melhor manejou nas suas cidades e no país o enfrentamento ao coronavírus. Eu acho que se a gente continuar nesta organização que está sendo feita, e hoje foi debatida com os governadores do Nordeste e do Norte, amanhã será debatido com os demais governadores do Brasil e sucessivamente com os prefeitos de capital e os prefeitos do interior brasileiro, nós vamos sim, unidos, conseguir vencer e fazer com que o impacto dessa doença seja o menor possível na nossa sociedade.